Olá, tudo bem? Nós vamos responder algumas perguntas que chegaram até nós acerca de uma palavra para os casais. Nós já falamos a parte 1, a parte 2, a parte 3 e agora vamos para o quarto vídeo desta série. Então, uma das perguntas que nos fizeram foi: quem é o homem da casa? Então, tem alguém querendo saber como identificar quem é o homem da casa. Olha, a resposta é muito óbvia. A Bíblia, ela diz que Deus criou o homem e que Deus criou a mulher. Que Deus criou o macho e Deus criou a fêmea. Logo, o homem da casa é o homem. Resposta bem direta. Nós temos um texto bíblico na carta aos Efésios, capítulo 5, no verso 23, onde o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então está bem claro que o homem é o cabeça do lar. Nós falamos no primeiro vídeo, você pode procurar aí a parte 1, que o homem é o Kéfali. E você vai entender muito bem que o Kéfali, ele é o líder, ele é o governador, é aquele a quem Deus deu uma maior responsabilidade e ele precisa agir como o chefe da família. Quando o homem não assume o seu papel no lar, quando o homem não assume o seu papel na família, infelizmente, a casa se torna como um trem desgovernado. Então, respondendo à pergunta, o homem da casa é o macho e ele deve assumir o papel, ele tem a maior responsabilidade. Casou, meu filho, tem que assumir. Você é o provedor, é você que tem que trabalhar, é você que tem que liderar. Assista o primeiro vídeo e você vai entender qual é o seu papel. Glória a Deus. Uma outra pergunta que nos chegou foi: o homem é obrigado a ajudar nos trabalhos domésticos? As mulheres botaram para quebrar aí com as perguntas, né? Glória a Deus por isso. Olha, esta palavra obrigado é uma palavra pesada. Porque o trabalho obrigado é igual ao trabalho escravo, um trabalho forçado. E o homem não deve ser forçado a arrumar a casa onde ele mora. Você já viu aquela plaquinha? Abriu, feche. Acendeu, apague. Sujou, limpe. Por quê? Se você tem aí uma certidão de casamento, e eu peço que você pegue agora a sua certidão de casamento e leia, você vai ver que em nenhum lugar estará escrito que a mulher é a empregada do marido, que a mulher é o objeto do marido, que o marido é dono da mulher. Não, você vai ver que isso não existe. Então, no casamento, todos têm a sua função, é uma sociedade onde um ajuda o outro para que todos possam viver felizes. O mandamento de Deus para o homem, em Efésios capítulo 5, no verso 25, diz assim: vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, é uma ordem, amai, está no imperativo. O homem precisa amar as mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se entregar significa render-se.
Se entregar significa abrir mão de ou anular-se. Então, o homem que ama a mulher, ele faz qualquer coisa por ela. Ele se entrega por ela. E, geralmente, quando está no início do namoro, muitos homens fazem isto, né? Alguns apaixonados dizem assim, por ela eu faço qualquer coisa. Então, depois que casa, é a hora de provar esse amor. Então, logo que é lógico que o homem deve ajudar nos trabalhos domésticos. Não obrigado. O homem deve ajudar por quê? Porque ele ama a esposa, porque ele quer o bem da esposa. Ele deve ajudar porque, em muitos casos, a mulher trabalha fora. Em muitos casos, é a mulher que, como autônoma, ela ajuda no orçamento familiar. E, às vezes, a mulher chega em casa cansada, ainda tem que cuidar de filhos e fazer comida. E seria uma injustiça o homem ficar lá deitado, assistindo televisão, deixar a mulher varrer a casa, lavar prato, limpar banheiro, cozinhar. Não, porque o casamento não é adquirir uma escrava, e sim uma esposa, uma companheira, uma ajudadora. Então, lógico que é salutar o homem ajudar nos trabalhos domésticos, ok? Maravilha. Chegou aqui o último pedido, alguém pedindo para falar um pouco sobre os filhos, porque nos vídeos anteriores falei apenas para o marido e para a esposa, e tem alguém aqui pedindo para falar dos filhos. Pois bem, o Salmo 127, no versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Amados, nós somos os responsáveis em preparar a próxima geração. A Bíblia diz que uma geração vai, outra geração vem. Então, quem prepara a próxima geração é a geração atual. Então, quando Deus nos dá filhos, nos dá para nós cuidarmos, para nós educarmos, nós prepararmos para o futuro. Mas eu quero fazer uma pergunta. A forma que estamos criando os nossos filhos, será que nós estamos preparando uma geração melhor? Porque, infelizmente, eu tenho visto aí pais que deixam os filhos à vontade, não impõem limites, os filhos não respeitam os pais, não honram os pais. Temos visto comportamentos de crianças que dá vontade até de sair de perto. E isso é o futuro que está sendo preparado pelos pais atuais. Claro que existem as suas exceções, né? Toda regra tem a sua exceção. Mas os pais devem se preocupar com isso. Deixar uma herança ou um legado para os filhos. Por quê? Porque quando se fala de deixar uma herança, um legado, muitos pensam logo em dinheiro. Não, vou abrir uma poupança, mas às vezes a gente não ajuda os nossos filhos deixando muito dinheiro, porque todo mundo sabe que o dinheiro que vem fácil, logo se desfaz. A gente precisa ensinar os nossos filhos a valorizar o que se ganha. Precisamos ensinar os nossos filhos os bons exemplos, porque ele tendo bons exemplos, eles irão imitar. Precisamos dar aos nossos filhos uma boa educação, que o que tem de menino mal educado, misericórdia. E uma boa educação faz a diferença. Você percebe no trânsito, por exemplo, a pessoa educada dirigindo é diferente do mal educado. Numa reunião, numa conversa, num almoço, num restaurante, quem é educado faz diferença. E dar aos nossos filhos uma boa direção, para que eles saibam que rumo tomar, não serem meninos indecisos. Precisamos organizar os bens, a herança material que queremos deixar para os nossos filhos em vida, deixar tudo organizado. Para quê? Para que no futuro os irmãos não tentem se matar por causa da ganância e da ambição. O Salmo 127, no versículo 4,
ele diz que é como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Ora, quem pega uma flecha para atirar tem o objetivo de atingir um alvo. Nós precisamos criar os nossos filhos com um objetivo, que é atingir um alvo. Agora, perceba que a flecha, para ela ir mais longe, necessário é que a puxemos para trás. Quanto mais você a puxa para trás, mais longe ela irá. Isso significa que filhos precisam de limites, precisam de rédea curta, precisam de disciplina. O filho não pode fazer tudo o que ele quer. Existe o sim, mas também existe o não. O não também é amar, o não também é educar. Hoje em dia, muitos pais deixam os filhos fazer o que querem. Os meninos se governam, os meninos não respeitam os pais acham bonito, dão risada, não impõem limite, ou seja, são flechas frouxas. Essas crianças não vão longe porque não foram puxadas para trás, não tem um futuro garantido. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 15, diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria. A vara e a repreensão, o castigo, dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Porque você deixa ela fazer o que quer, quando estiver em um local público, vai passar vergonha. Então, amados, os filhos precisam ser preparados para o futuro. Incentive seus filhos a estudarem, a se profissionalizarem. Precisam ter um estudo, conhecimento. E assim, como a flecha, quando ela for solta, irá acertar o alvo. Se você pensa no futuro do seu filho, que ele seja um homem ou uma mulher bem-sucedida, você precisa preparar agora na base. A base é o segredo de tudo. E quando eles chegarem na fase adulta, estiverem bem-sucedidos, eles vão olhar para trás e eles irão agradecer toda a disciplina. Eu tenho certeza que você que está assistindo, os seus pais foram um pouquinho duros com vocês, mas você não ficou louco, você não morreu, você não tem problema. Hoje você é feliz e agradece até mesmo pelas varadas que você tomava. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Provérbios 22, versículo 6 diz assim: ensine a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela envelhecer, não se desvie dele. Perceba que a Bíblia não diz que se ensina o adulto. Nós devemos ensinar a criança. E infelizmente, tem muitos pais que deixam a criança à toa e a criança vai crescendo. Quando fica adolescente, querem bater, querem proibir. Não se ensina ao adulto. A Bíblia manda ensinar a criança. Então ensine aos seus filhos. Amados, a Bíblia é o manual de Deus. Obedeça a Bíblia e seja bem-sucedido. Para terminar, Provérbios, ele diz que os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais o orgulho dos seus filhos. Provérbios 17, versículo 6. Os seus netos terão um lar seguro porque você ensinou seus filhos, porque você preparou seus filhos para que seus netos tenham um lar melhor. Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, ok?